Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Patrícia Lins e nós estamos aqui nessa manhã de domingo dando início a uma live cujo propósito é abordar perguntas frequentes de simpatizantes do Espiritismo, iniciantes do Espiritismo, pessoas que de alguma sorte se interessam pela doutrina dos espíritos. Então, se você já é espírita, né, se você já conhece a doutrina, talvez não seja tão interessante, porque realmente o nosso objetivo é falar do básico para o básico. E deixe primeiro eu falar um pouco sobre a motivação, né, de fazer uma live assim. A motivação é que muitas pessoas, né, têm nos procurado através das redes sociais do canal Lições de Amor, fazendo perguntas do tipo: eu ainda não sou espírita, como é que eu posso me tornar? Né? O que caracteriza um espírita? Eu não tenho muito conhecimento. Então, quando tiver uma palestra, para quem não tem conhecimento nenhum, você pode me avisar, porque eu gostaria de conhecer mais sobre a doutrina. E isso me fez pensar, né? Gente, será que a gente está falando só para o nosso círculo, né, de convertidos, entre aspas, né? Que a gente sabe que o espiritismo não faz proselitismo, que significa dizer que a gente não se interessa em converter quem quer que seja, né? Porta está aberta, quem quiser entra. Será que as nossas palestras, né, e aí tomando para o pessoal, estão muito rebuscadas em termos de conceitos? A gente está abordando conceitos muito aprofundados, porque a função da palestra da Casa Espírita... Oi, Zezé, bom dia, querida, seja bem-vinda. A função da palestra da Casa Espírita é justamente acolher a pessoa que está indo pela primeira vez. E a gente deve esperar ser muito frequente essas pessoas que vão pela primeira vez. Aí imagina a pessoa que está indo pela primeira vez no centro, né? Senta lá toda acanhada, né? Assim, tá com medo de incomodar, não sabe direito o que vai acontecer e tá ali predisposto a ouvir. E aí a gente derrama sobre aquela pessoa uma série de conceitos rebuscados que ela não tá habituada a ouvir, não sabe direito o que é. Essa pessoa nunca mais volta, né? Bom dia, Lúcia, seja bem-vinda. Oi, Neilma, bom dia, seja bem-vinda. Dimas, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, viu, pessoal? Vocês todos que estão entrando, fiquem à vontade. Então, essa pessoa nunca mais volta, já imaginou? Ela vai olhar assim: espiritismo não é pra mim, não. Espiritismo é muito difícil. Eu já ouvi muito isso. Espiritismo é uma doutrina que a gente, para participar, tem que estudar demais. Então, o propósito dessa live é justamente apresentar, né, com todas as minhas limitações, a doutrina de uma forma acessível. Porque a função precípua da doutrina é o esclarecimento. Então a gente já pode começar por aí, né? Se vocês tiverem perguntas, gente, fiquem à vontade para mandar. Aqui no Instagram tem um balãozinho com a interrogação, vocês podem mandar por aí, podem mandar no comentário, fica à vontade, viu? Então, a primeira questão bem frequente, né, que pelo menos a mim chega, é a seguinte: a que se destina o Espiritismo? Qual a função precípua do Espiritismo? A função precípua do Espiritismo é o esclarecimento. É uma doutrina toda pautada na razão. Então, Kardec, este aqui, ó, Allan Kardec, codificador da nossa doutrina, ele era um pedagogo, né? E ele cria esse pseudônimo, esse nome fantasia, justamente porque ele não queria aparecer enquanto personalidade, a sua história de vida. Mas ele era um homem extremamente cético, extremamente racional, extremamente lógico. E ele começa a questionar as causas por trás de efeitos muito estranhos. Ele foi convidado por um amigo dele muito querido a participar dos famosos saraus franceses, em que as mesas se mexiam, aparentemente sem uma ação. Bom dia, Gleison.
seja muito bem-vindo. Aparentemente sem uma ação externa que pudesse justificar. E ele começa a especular, por que essa mesa está se mexendo? Ela está eletrizada, né? Qual é a ação por trás? Tem alguma inteligência, né? É um fantoche? Tem alguém por debaixo da mesa mexendo essa mesa? E as pessoas rindo, bebendo, conversando, se divertindo com aquilo ali. E ele começou a perguntar o porquê das coisas. Então a doutrina dos espíritos, ela visa justamente quebrar essa ideia de que a religião é algo fanático, é algo em que a gente segue porque alguém está dizendo. A figura de um grande líder religioso, a figura de um grande sacerdote, né? A figura de alguém que sabe muito e que diz pra gente o caminho das pedras. Não. A doutrina dos espíritos, ela nos elucida que as almas dos homens que viveram um dia conosco, que incorporam a humanidade do mundo espiritual, voltam para falar sobre a sua condição. Então não tem aqueles grandes emissários. O espiritismo ele não está erigido em torno de uma figura como Moisés, né, em relação ao judaísmo, como Jesus em relação ao seu evangelho, né? E disso também vem a força da sua doutrina, porque ao democratizar o microfone, digamos assim, isso faz com que nós possamos assumir a responsabilidade, porque eu já não transfiro a responsabilidade de seguir uma religião a um líder que me diz o que seguir. Ah, então foi o pastor que mandou, foi o padre que disse, então eu estou seguindo essa figura. A responsabilidade passa a ser minha, né? Porque à luz da razão eu vou decidir os caminhos que eu quero para a minha vida. Então, a doutrina, ela tem um ideal, ela tem uma filosofia, ela tem preceitos éticos, ela cultiva valores, né? Ela defende posturas e ideias, mas não são dogmas. Fora dessas ideias, não posso me dizer espírita, não são ritos, são propostas. Que se a gente ver pela nossa própria cabeça, analisar pelo nosso próprio raciocínio, pela nossa própria experiência, faz sentido, a gente segue. E se a gente não quiser, a gente está livre para poder seguir outros caminhos. No espiritismo não há imposições. Para ser espírita tem que, deve se trajar de uma determinada forma, não pode fazer isso em tal dia, não pode mais cultivar este outro hábito. Nós somos livres, né? Deixa eu falar aqui, gente, com quem chegou depois. Bom dia a todos, viu, que estão chegando. Obrigado, Gleison. Espero que vocês gostem dessa live. Então, essa é a primeira questão, né? A que se destina o espiritismo? O espiritismo se destina a isso. Quem foi Kardec, né? Allan Kardec é o codificador da doutrina. Não foi ele quem elaborou o espiritismo, né? O espiritismo é uma soma de vozes. Vozes que vêm do mundo espiritual falar sobre a sua situação. Allan Kardec foi uma figura importantíssima porque ele foi o codificador. Ele foi o ser encarnado, né? Ele viveu conosco, esteve conosco, né, na França, e ele foi o consolidador das comunicações em diversas partes do mundo. Mas como assim, Patrícia, do mundo espiritual? Através do intercurso dos médiuns. Os médiuns, os medianeiros, os intermediários entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados. As comunicações, né, transcritas foram analisadas, catalogadas, ordenadas e codificadas por Kardec. E onde está esse código? É um código de leis? Não, é um código de livros. Um conjunto de 5 livros que a gente chama Pentateuco Kardeciano ou Espírita, que são os 5 livros básicos da codificação, né? E vou apresentar daqui a pouquinho esses livros básicos
fazem parte do domínio público. A gente tem uma série de sites na internet que a gente pode consultar, né? Kardecpedia, dentre outros, ligado à própria Federação Espírita Brasileira, vou falar sobre ela daqui a pouco. E tá livre para a leitura, né? Então, é importante a gente posicionar isso. Porque uma pergunta também, deixa eu ir checando aqui as perguntas. Quem tiver perguntas, viu, gente, pode mandar, fiquem à vontade. Procurar, dentro dos meus parcos conhecimentos, responder, né, e atender a todos. Uma pergunta que sempre me fazem: há várias linhas do espiritismo? Você é espírita kardecista? Espiritismo é diferente de espiritualismo. E aí eu já trago para vocês o primeiro livro, né, que eu recomendo para quem não conhece o espiritismo, compulsar. Sabe quando a gente pega uma revista nova? O que a gente faz quando a gente pega uma revista nova? A gente folheia a revista, eu pelo menos faço isso, né? A gente folheia a revista, dá uma olhada nas manchetes e aí fala, essa matéria aqui eu tenho interesse de analisar, né, de ler. E aí a gente abre numa matéria tal e começa a ler aquela matéria. Normalmente a gente não lê uma revista do início. Vou começar pela capa, depois pelo índice, leio a primeira matéria, a segunda matéria, a gente vai por temas de interesse. O Livro dos Espíritos faculta esse tipo de leitura, porque é um livro de perguntas e respostas sem figuras. Não tem figurinhas ilustrativas aqui, ó, só na capa. Essa cepa de vinha, né? Que é muito representativa. Então, o Livro dos Espíritos é ótimo, porque pelo menos nessa edição aqui, que é a edição da ID, tem um índice remissivo por nomes, ó, por conceitos, por palavras-chave. E aí aqui eu posso abrir perguntas, né, ao acaso ou de acordo com o meu interesse. Eu quero saber mais sobre a vida do espírito depois que morre. Eu quero saber sobre a infância do espírito. Quero saber sobre pressentimento. Quero saber sobre encontro entre pessoas vivas. Sobre suicídio, sobre aborto, sobre casamento. Tudo isso aqui tem pergunta. O que você imaginar tem pergunta aqui em O Livro dos Espíritos. Quem fez essas perguntas? Kardec. Fez as perguntas e quem respondeu, a gente costuma dizer, os imortais. Que imortais? Né? Quem respondeu foram os espíritos. Aí tem uma pleiade, que a gente chama de espíritos, um grupo de espíritos, que a gente está chamando de os imortais, que são espíritos que ajudaram e ajudam ainda diretamente, ajudaram Kardec diretamente neste trabalho. Este é um dos livros da codificação kardeciana, né? E ajudaram ele a essas respostas. Mas esse conhecimento está restrito a estes imortais? Não, né? Ele fez uma consolidação dessas respostas que ele recebeu e esta consolidação ele conseguiu extrair, né, num conjunto, digamos assim, num teor essencial, numa resposta consoante. E é este trabalho bem elaborado, este trabalho criterioso que a gente tem como resultado aqui em O Livro dos Espíritos. Então, em O Livro dos Espíritos, logo na introdução, né, Kardec vai fazer uma série de distinções conceituais. Então, espiritismo é uma coisa, espiritualismo é outra. Então, quando a pessoa pergunta para mim, tem várias linhas do espiritismo, você é o que? É kardecista? É umbandista? É candomblessista? Quais são as outras linhas? Espiritismo é progressista, né? Tem isso também no movimento espírita. Kardecismo, né? Espiritismo é um só, codificado por Kardec. Espiritualismo é um oceano. E dentro desse oceano, uma das vertentes é o do espiritismo. Então Kardec vai dizer aqui no início, o espiritualismo, ele se opõe ao materialismo.
todo aquele que crê que há algo mais além da vida material, dessa vida presente, de carne e osso, pode-se dizer espiritualista. Mas não se segue daí diretamente que seja espírita ou espiritista. No espiritismo, a gente tem alguns pilares, algumas coisas que nos discernem, que são importantes, né? Concepções que são importantes, que são basilares para nós. A existência de Deus, sim, cremos em Deus, né? Cremos nos espíritos e que somos espíritos, mas não apenas isso, nós cremos na possibilidade, na viabilidade e na utilidade da comunicabilidade entre os espíritos. Cremos que há uma pluralidade de mundos habitados, ou seja, tem os outros mundos, os outros planetas do sistema solar e de outros sistemas e de outros universos, quiçá. Nós cremos que eles estão habitados por espíritos. Ah, Patrícia, mas a ciência ainda não conseguiu comprovar a existência de vida nesses planetas. Nós espíritas acreditamos particularmente que isso é questão de tempo, que os nossos instrumentos talvez não estejam ainda adaptados para poder detectar o tipo de existência, as características desses outros mundos. Daí a gente não pode pressupor que não existe vida nesses outros planetas. Pode existir uma forma de vida ainda não detectada. Assim como na botânica, né, na medicina, ainda há uma série de doenças, uma série de espécies vegetais, animais, né, de tipos de fungos, de vírus, de bactérias, enfim, que não foram ainda investigados, catalogados, caracterizados. E daí a gente não pode dizer que não existem, porque a gente não tem conhecimento ou a gente ainda não conseguiu descobrir. Só o tempo, né? O tempo, o avanço das tecnologias e das ciências que vão nos elucidando com respeito a isso. Então, do mesmo modo, a vida em outros planetas, né? É o que nós acreditamos. Acreditamos também na reencarnação. Veja que tudo isso pode não ser privilégio exclusivo do espiritismo, mas quem é espírita e não segue esses pilares, não crê nesses pilares, não pode se dizer espírita, né? Então a reencarnação, ela está presente na Bíblia, muito antes do espiritismo, né? Jesus falou sobre isso quando fala sobre a figura de João Batista, né? Com a volta de Elias do Antigo Testamento. Então, cremos na multiplicidade das existências, na pluralidade das existências. Ou seja, cada um de nós, espíritos imortais, retornamos para onde? Para a Terra? Não apenas, porque acreditamos que podemos e habitamos outros mundos também. Então, nós não somos terráqueos. Nós estamos na Terra por ocasião de experiências, oportunidades compatíveis com o nosso processo evolutivo. Então aí a gente já sabe, então para que serve a reencarnação? Todo mundo reencarna? Todo mundo reencarna, né? Por quê? Porque é o móvel da evolução. Nós somos espíritos. O que isso significa? Isso significa que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, a gênese espiritual, o princípio inteligente da criação. Este é o espírito, né? Dotados de uma consciência. Ou seja, nós temos a capacidade de conceber, né? O pensamento. O pensamento é um dos produtos, digamos assim, dos desdobramentos da consciência de si mesmo. Então nós fomos criados em algum momento. Quando nós fomos criados, Patrícia? Não tenho como saber. Bem que eu gostaria, mas a gente compulsa todos os livros da codificação kardeciana e não tem como saber quando que nós fomos criados. Infelizmente, não tenho essa resposta.
E a gente vai durar até quando? Qual o nosso prazo de validade? Bem, como espíritos somos imortais. O que isso quer dizer? Tivemos um início, mas a gente não tem data para acabar. Olha que beleza! A gente vai durar aí, ó, ad eterno, né? Como diz a expressão em latim, que significa dizer que o nosso objetivo é crescer, se desenvolver, a perder de vista. E qual o mecanismo para que a gente possa se desenvolver? A reencarnação. Então a gente retorna como espíritos imortais, enverga uma veste, esse corpo não sou eu. Vixe, como assim? E quem sou eu então? Eu sou o além do corpo. Né? Tem até uma expressão de Nietzsche, o filósofo alemão, além do homem, né? Que não tem nada a ver com esse além do corpo. Só me lembrei agora, mas eu sou o além do corpo. Eu sou o que resta quando o corpo termina. Eu sou o que anima o corpo, né? Esse corpo não sou eu. Esse é apenas um fascículo de eu espírito, né? Estou hoje como Patrícia, assim como vocês estão hoje nas suas respectivas experiências. É uma personalidade. Para quê? Para que com esta personalidade, né, vestidos desta carinha, desse jeitinho que Deus concebeu, a gente tem acesso a uma série de experiências, de vivências, de oportunidades para que a gente possa crescer, para que a gente possa se colocar nas relações, ter contato com o outro. O objetivo é crescer. Então, voltando a esses pilares da doutrina espírita, reencarnação é um desses pilares. Retornaremos bastas vezes, quantas vezes forem necessárias até a gente atingir a finalidade. Qual a finalidade do espírito imortal que nós somos? Purificarmos-nos. O objetivo é nós nos tornarmos puros. Puros. Então nós somos impuros. Dizemos que estamos imperfeitos. Que purificação é essa? Não é uma purificação externa. Não é a gente alcançar uma beleza invejável. É uma purificação imaterial. Uma purificação espiritual de ordem moral. Então, nosso objetivo é nós nos tornarmos bons, nós nos tornarmos, né, desenvolvermos virtudes. Quais virtudes? Né? A gente precisa de um parâmetro. Que parâmetro a gente vai utilizar para a nossa evolução? Jesus. É uma das questões do Livro dos Espíritos. Né? Qual o modelo perfeito, né, dado à humanidade para nos guiar, para nos servir de parâmetro dessa finalidade a que nós estamos galgando, que a gente está tentando alcançar? Vede Jesus. Jesus é esse modelo perfeito. Ele encerra todas as qualidades humanas que um dia nós haveremos de desenvolver. Nele tá tudo certo. Nele tudo se encaixa, né? Ele é a resposta para todas as perguntas. Tem dúvida do que fazer? Olha para Jesus. Vê o que ele fez, o que ele falou, como ele se comportou, o que ele não fez, o que ele não falou. Ali tem a resposta para todas as perguntas. Então, como diz Kardec aqui, ó, na introdução de O Livro dos Espíritos, a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípios as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Estes são espíritas, ou se quiserem, espiritistas. Então, vamos sair daqui da live hoje dizendo: você é espírita kardecista? Não precisa, é redundância, né? Espírita já é kardecista. A gente tem outras religiões que também lidam com a comunicação, com a incorporação de espíritos, com a manifestação de espíritos. Tem uma série
de religiões muito louváveis, muito importantes, né? A quem nós devemos o nosso máximo respeito, mas são religiões não espiritistas, são religiões espiritualistas, principalmente aquelas religiões da matriz africana, né? E outras. E que ótimo que é assim, né? E uma pergunta também que me fazem, mais uma vez eu digo, viu, gente? Sejam todos bem-vindos, muito bom dia. Quem quiser mandar perguntas, fique à vontade. Essa é uma live de perguntas frequentes e bem básicas, né? De início do Espiritismo. Me deem um feedback, por gentileza, se a linguagem está adequada, se vocês estão conseguindo compreender, ou se eu estou viajando, né? Se vocês estão conseguindo, enfim, participar de uma forma legal, por favor, me deem esse feedback, né? Eu recebi uma pergunta aqui, então eu vou bypassar, né, as que eu coloquei para poder privilegiar. Dizem que o espírita não é cristão, né? O que você tem a dizer sobre isso? Uma interpretação totalmente errônea, né? Se a doutrina fala de Jesus, exato, né? É importante a gente falar assim, o espiritismo é cristão? Sim, ele é cristão. Por quê? Acabei de falar, né? Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, já que eu tô com o livro aqui, deixa eu pegar ela para falar, né? Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus. Então, o Espiritismo está aqui provado, é uma doutrina cristã. Jesus é o nosso modelo perfeito, nosso modelo de humanidade, né? A filosofia sobre a qual estão estruturados os postulados da doutrina espírita é a filosofia moral de Jesus. O que isso significa na prática? Isso significa que se nós nos dizemos espíritas e estamos contrariando aquilo que Jesus apresenta, tem alguma coisa errada. É lógico que Jesus sendo o modelo perfeito, há um abismo gritante entre Patrícia e Jesus. Nossa Senhora, né? Eu gostaria muito, muito mesmo, de viver na prática tudo que Jesus conseguiu te testemunhar. Mas ainda não dá. Mas ele é o modelo. E o modelo eu estou batalhando para alcançar, mas ainda não alcancei. Esse é o propósito, né? Esse é o propósito, porque a gente está falando de evolução espiritual. Evolução é processo, é meio de aperfeiçoamento. Então, não é para desistir, porque o modelo é perfeito. O modelo tem que ser perfeito mesmo, para a gente se mirar no melhor, né? Naquele protótipo melhor. Ô Zezé Dimas, obrigado pelo feedback, viu? Pra gente se mirar no propósito melhor. Então, se eu cultivo vingança, agora tem coisas que a gente já pode fazer. Por exemplo, se eu cultivo vingança, eu não posso me dizer nem cristã nem espírita, né? Eu ainda estou em vias, tudo bem, mas eu ainda não posso me dizer, porque o discurso e a prática de Jesus é todo de não violência. Ele nos ensina o perdão às ofensas. Olha o que é que Jesus fez. Jesus submeteu-se à crueldade humana, à sandice, à insânia humana. Deixou-se ser crucificado. Porque ele poderia, gente, num instalar de dedos, parou, chegar. Vocês já estão levando isso daqui demais, né? Eu sou o Filho de Deus, o Messias Redentor, que vim aqui, né, desci dos cimos celestes para conviver aqui com vocês, mas vocês estão exagerando. Pera lá, cadê? Vocês não leram não as profecias do Antigo Testamento que falaram da vida do Messias? Sou eu. Quantas vezes ele não disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Minha gente, quer que escreva, quer que desenhe, né? Tô aqui. E rejeitamos. Então,
O Espiritismo é cristão? Sim, o Espiritismo é cristão. Aí tem uma série de polêmicas que talvez fique para uma outra live, que diz respeito mas Moisés, no Antigo Testamento, falou sobre não consultar os mortos, né? E vocês falam sobre a comunicabilidade entre os espíritos que estão consultando os mortos. Aí são alguns detalhezinhos que eu acredito que fogem um pouco dessa primeira explanação. Mas, de fato, o Espiritismo é cristão? Sim. E por isso, os preceitos cristãos, porque Jesus não escreveu nada. Então, quando a gente fala de preceitos cristãos, os preceitos cristãos estão escritos aonde? A gente pode até dizer, no Evangelho, nos Evangelhos. Quais são os Evangelhos? Novo Testamento. Mateus, Lucas, João, Marcos, né? E aí a gente adicionaria também Atos dos Apóstolos, que é um livro escrito por Lucas, falando sobre as experiências dos apóstolos depois da ressurreição de Jesus, no que a gente chama de cristianismo primitivo, e as cartas paulinas, né? Que foi esse grande apóstolo, digamos assim, dos gentios, que deixou essas cartas que também estão impregnadas de princípios cristãos. Mas todos esses são repórteres daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus disse, daquilo que Jesus praticou. Os preceitos cristãos é a prática da vivência de Jesus. E aí uma pergunta também que sempre fazem é o que caracteriza um espírita, né? Quem caracteriza um espírita? Camisa preta, o livro dos espíritos debaixo do braço, a caminho do centro espírita? É isso que caracteriza um espírita? Não, não é isso que caracteriza o espírita. Nada exterior. O espírita pode vestir, trajar qualquer roupa? Pode. Pode usar adereços? Pode. Maquiagem? Ou deve. É bom, né? Pra dar uma coisinha diferente e tal, dar um astral legal, né? Pode. Né? O espírita pode consultar o livro dos espíritos do celular, não precisa ter debaixo do braço? Pode. Pode. O que é importante? Isso aqui. O coração, a fidelidade. O que caracteriza um espírita? A fidelidade aos propósitos. Então não é nada externo. Se a gente olha assim, bate o olho, aquela dali é espírita, certeza. Ó como ela se veste, não. Ó como se comporta, é um indício, mesmo assim um indício um pouco falho, né? Ó como esposa os ideais, aí sim. E onde que a gente tem a definição, particularmente acho a mais perfeita, desse outro livro, olha, outro livro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 17 do Evangelho, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É um livro escrito por Kardec. Kardec tem textos que ele coloca deste livro. É um novo evangelho. Para que vocês espíritas criaram um evangelho novo? Não é um evangelho novo não, tá? Tem um nome, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, mas é um livro. Então, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É um livro dividido em capítulos. Capítulo a capítulo a gente tem textos. Esses textos, uns são escritos por Kardec, o codificador da doutrina espírita, e outros são o que a gente chama instruções dos espíritos. Os imortais, que ajudaram Kardec respondendo às perguntas de O Livro dos Espíritos, aparecem aqui também escrevendo textos, pelo intercurso dos médiuns. E esses textos versam sobre temas de ordem moral. E Kardec coloca no início, né, de cada capítulo citações do Evangelho. Por isso o Evangelho segundo o Espiritismo, ele escolhe, ele coleta, seleciona algumas citações do Evangelho de Jesus. Quando a gente está falando de Evangelho de Jesus, lembrem os evangelhos que a gente falou aqui, né, que a gente chama de evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos, João, Lucas.
Então ele pega trechos do Evangelho e faz uma interpretação. Por isso o nome, Evangelho segundo o Espiritismo. A interpretação segundo o Espiritismo, né? Mas o Espiritismo, como a gente já falou, não vem trazer nenhuma moral nova, apenas reavivar aquela moral trazida por Jesus. E aí tem um capítulo intitulado Sede Perfeitos. O nome desse capítulo, que é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, é inspirado, inclusive, numa fala de Jesus. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, né? E aí tem um texto escrito por Kardec, no item 4, intitulado Os Bons Espíritas. E é nesse texto que Kardec define o espírita. Então vamos ler aqui, ó, o que ele vai falar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para dominar as suas más inclinações. Então, quando perguntam, Patrícia, o que caracteriza uma espírita? Kardec já respondeu, né? O que caracteriza uma espírita? Sua transformação moral e o seu esforço para poder vencer seus maus pendores, suas imperfeições, seus deslizes, seus desafios. O espírita erra, com certeza, bastante, aliás, né? O espírita peca, na linguagem, né, bíblica, católica, sim, a todo momento, principalmente em pensamento, né? O espírita, ele não é especial por ser espírita, né? Ele é apenas alguém que acordou, estava dormindo e despertou. É aquela pessoa, como qualquer outra pessoa, que está na vida, que está nas experiências, que vai pra festinha, que namora, né? Ou que vive sozinho, que cria problema, que faz comentários em rede social, né? Uma pessoa como outra qualquer, mas que prometeu para si mesmo, vou ser diferente, vou ser um pouquinho melhor a cada dia. Eu vou reservar um espaço no meu dia, ou vários espaços, para poder reflexionar sobre as minhas ações. Ah, Patrícia, então acho que eu já sou espírita e não sabia, porque eu tenho o hábito de pensar sobre os meus atos e de observar, né, as coisas que eu preciso melhorar para ser uma pessoa melhor. Que legal, né? Já tem a sinceridade e o esforço ao trabalho indispensável, não é desejável, não. É indispensável ao espírita. Então agora, o que falta? Falta estudar, né? Mas entenda, o espírita não é um intelectual que tem todas as perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos gravadas na cabeça. Acho isso muito legal, né? Eu particularmente até hoje não consegui, mas acho muito legal quem consegue. Só que essas perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos precisam se converter em comportamento mais humano, comportamento mais sintonizado com o Cristo, que é nosso modelo. O espírita não é aquele que sabe todos os capítulos de o Evangelho segundo o Espiritismo de cor, mas é importante estudar o Evangelho, fundamental, porque nos ajuda nesse esforço de transformação. Então perceba, o espírita não é o único que se transforma. Que presunção é essa, né? Quantas pessoas que se transformam moralmente são grandes humanitários e nem conhecem o espiritismo, nunca conheceram o espiritismo. Então há várias formas, vários caminhos para que a gente possa desenvolver essa transformação moral fora do espiritismo. Aliás, esse é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. Não fora da igreja, não fora do espiritismo não há salvação. Entendem? Então, o espírita é aquele que enseja a sua transformação moral. Mas quem
enseja a transformação moral, também pode não necessariamente ser espírita. Ao espírita isso é necessário, né? Então, uma outra pergunta também bem interessante, né, que já fizeram. Todo espírita vê espíritos desencarnadas, né, as almas penadas? Não. Eu, por exemplo, não vejo, né? Mas há entre os espíritas aqueles que têm esta vidência, né, que são esses médiums ostensivos que conseguem perceber, né, pela visão mesmo, ou escutar outros espíritos. Essa parte eu acho até que é uma live específica, né, sobre essas dúvidas relacionadas inclusive à mediunidade. A mediunidade, ela é circunscrita ao espiritismo? De modo algum. Há mediunidade fora do espiritismo e como há, né? Manifestações mediúnicas, psicografias, né, formas de comunicação entre espíritos. Então, não se preocupe. Então isso quer dizer que se eu me tornar espírita, eu vou vão anotar meu nome lá no livro do céu e aí eu vou começar a ver espíritos. Não, né? Onde ficam os espíritos? Por toda parte. Por toda parte. É isso que a gente tem aqui em O Livro dos Espíritos também, logo no começo, né? Na introdução, quando Kardec vai explicar pra gente que os espíritos habitam, né, por toda parte. Olha o que Giliard está falando aqui pra gente, ó. O espiritismo é uma doutrina de estudo e de educação. Portanto, a instrução faz parte do ser espírita, né? Só que não apenas, né? A instrução é necessária, mas não suficiente. Junto com o estudo, que é importantíssimo, também a prática, também a vivência, né? Então, os espíritos habitam todo o espaço. Eles não estão circunscritos a uma área específica. E aí vem um conceito importante, que é o de erraticidade. Já ouviram isso? Erraticidade. O espírito está na erraticidade. Tem algumas pessoas que dizem: a erraticidade vem de erro, daquele que erra. Não. Vem de errante. Vem de errático, né? Vem de erradio. Ou seja, é um estado. Erraticidade é um estado, não é um lugar. A erraticidade é o clube dos espíritos desencarnados. Oi, Socorro, muito bom dia, seja muito bem-vinda. A erraticidade é aquele clubinho dos espíritos desencarnados. Todo domingo eles estão lá para se reunir, para poder fofocar, para poder falar da vida dos outros, né? Planejar a próxima reencarnação. Não. A erraticidade é um estado ou condição dos espíritos entre vidas, digamos assim, entre reencarnações, né? E isso significa o quê? Que quando nós não estamos encarnados, estamos na condição errática? Sim. E o que é isso assim na prática? A gente fica voando, né? A gente está levitando, vai assistir Big Brother, pode consumir redes sociais, né? O que a gente faz? O espírito vota, o espírito, enfim, ele se organiza como? Basta te dizer que este nosso mundo, o mundo material, o planeta Terra, é uma cópia singela da infinidade, da multiplicidade de possibilidades do mundo das causas. A gente diz que o mundo material é o mundo dos efeitos, ou seja, é uma cópia, né? É uma consequência secundária ao mundo espiritual, que é o mundo das causas, é o mundo primário, ou seja, primário no sentido de principal, primevo, de onde tudo parte. Isso significa que o planeta Terra poderia nem existir, poderia ser um outro planeta qualquer, o planeta Água, criado de uma outra forma. Então, a condição dos espíritos no mundo espiritual, onde é que fica o mundo espiritual? Tipo os astrônomos, né, nos seus
laboratórios, nas suas investigações, eles nunca detectaram um planeta, um mundo ali, ó, aquele planeta ali é o mundo espiritual. Não, né? Não é circunscrito. Eles nunca vão encontrar o planetinha. Ah, os espíritos desencarnados estão ali. Ali é o mundo espiritual. O mundo espiritual é uma espécie de dimensão, digamos assim, né? Onde há várias possibilidades de existência. E o que discerne como é a vida dos espíritos desencarnados, para onde a gente vai depois que a gente morre, né? É uma condição bastante particular e que diz respeito à nossa condição evolutiva. A gente tem algumas, como é que eu poderia dizer? Alguns spoilers, digamos assim, algumas ideias que a gente faz justamente por conta dos relatos que a gente ouve dos que estão no mundo espiritual e que pelos médiuns se comunicam falando sobre as suas condições. E tem uma obra especialmente escrita para isso, que é essa aqui, ó, que também faz parte da codificação kardeciana, né? Desses 5 livros. Vamos apresentar agora os 5 livros bonitinho para quem não conhece, passar a conhecer. Então aqui, ó, os 5 livros da codificação kardeciana, né? Para quem tiver interesse de estudar espiritismo, não conheço nada de espiritismo, quero começar a estudar, recomendo, ó, primeiro, o Livro dos Espíritos, tá? Depois que você acabar o Livro dos Espíritos, ou ao mesmo tempo, né? Eu gosto de ler 2 livros ao mesmo tempo, porque o Livro dos Espíritos, como a gente falou, esse de perguntas e respostas, consulta esse, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é dividido em capítulos também temáticos. Capítulos que falam sobre amor ao próximo, amor aos inimigos, sobre perdão, sobre sofrimento, sobre multiplicidade de mundos, sobre divórcio, sobre preces, enfim. A gente tem a Gênese, que fala sobre o princípio de tudo, né? A Gênese espiritual, a Gênese material, né? Fala sobre detalhes da formação dos mundos, fala sobre as revelações divinas, os milagres do Evangelho, os fluidos. É um livro bastante científico da ciência espírita. A gente tem o Livro dos Médiuns, que não é só para quem é médium ostensivo, que, como diz Kardec, aquele que sente de uma maior ou menor forma presença ou influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Qual de nós não tem uma intuição? Qual de nós não sentimos de alguma forma, né, a presença ou de espíritos sofredores ou de protetores? Basta ter atenção. Então é um livro muito importante para que a gente possa viver melhor, viver com maior compromisso ético, eu diria, nas nossas relações. O Livro dos Médiuns. Em geral é conhecido por ser um livro mais técnico, mas tem diversos estudos na internet, inclusive de pessoas que vão detalhando o Livro dos Médiuns passo a passo, isso se torna mais leve. Se você quer começar a estudar o Espiritismo de uma forma sistematizada, busque um grupo, né, um grupo de estudos, porque em grupo a gente troca, né, perguntas, concepções, é sempre melhor. E o Céu e o Inferno. Então esses são os 5 livros, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então eu falava sobre isso, né? Para onde é que a gente vai depois que a gente morre? Qual a nossa condição, né? Como é que a gente sabe? Então é interessante, se você quiser um apanhado de depoimentos, leia O Céu e o Inferno. Ele tem a primeira parte que fala sobre conceitos que são abordados, por exemplo, na Igreja Católica e outras religiões. Tem muitos espíritas, né, que vieram da religião católica, por exemplo, e vai ser interessante ler, né, essas novas concepções sobre o futuro,
sobre o medo da morte, sobre o céu, o inferno, o purgatório, como é que o espiritismo entende isso, os anjos, os demônios. E aí tem a segunda, essa é a primeira parte. E aí tem a segunda parte de o céu e o inferno. Deixa eu pegar aqui, gente. Que é exemplos. Então aqui a gente tem comunicações, né, que também pelo intercurso dos médiuns foram recebidas. Então aqui é muito interessante porque a gente tem relatos. Relatos da passagem propriamente dita, né, a passagem do fim, digamos assim, de uma existência para outra, né? A passagem do mundo material de volta para o mundo espiritual. Como dói, né? A gente tem relatos de espíritos felizes, como foi a vida deles, como eles se comportaram, como foi quando eles retornaram para o mundo espiritual. A gente tem relatos de espíritos em condição mediana, em que a maioria de nós se encontra. Tem relatos de espíritos sofredores, como é que eles sofrem, por que eles sofrem, se a gente não tem mais corpo lá no mundo espiritual, por que sofre, como é um sofrimento moral, como isso repercute, né? Temos relatos de suicidas, né? Criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, enfim, a gente tem vários relatos. Além deste livro, né, a gente tem uma série de livros que a gente chama da literatura mediúnica. O que é essa literatura mediúnica? Por exemplo, um livro que eu particularmente amo de paixão, Paulo e Estevão, né? Foi ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. A psicografia é uma das formas, né, do médium traduzir, digamos assim, o pensamento do espírito. Ou seja, o médium encarnado escreve, mas as ideias não foram dele. Foram de uma outra mente que se associou a ele para produzir esse livro. No caso, Emmanuel. Então, esse livro, por exemplo, é da literatura mediúnica. Ou seja, ele não foi escrito ou ditado por alguém da codificação, né? Embora tenha também mensagens de Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é uma história, né? No caso, um romance sobre Paulo de Tarso e Estevão, né? E aqui a gente também tem, né, um pouco desse relato das condições no mundo espiritual, das repercussões das nossas ações na vida presente. Tem uma coleção também do Espírito André Luiz, psicografado também por Chico Xavier, que chama a coleção A Vida no Mundo Espiritual, com uma série de livros falando sobre uma série de condições, né? Deixa eu ler aqui o comentário de Dimas. Dimas vai falar: o início no conhecimento espírita me deixa menos apegado aos planos convencionais de controle e materialismo. E isso me deixa muito reflexivo neste processo daquilo que realmente me interessa. Olha que interessante, né? Que Dimas está colocando. Nesse mundo em que a gente está sendo estimulado, né, a uma série de conceitos, de concepções materialistas, né? A vida é uma só, a gente ouve bastante isso, né, nas redes sociais. A vida é uma só, a gente tem que aproveitar o momento presente, que nada, né? Cada um que cuide de si, cada um por si e Deus por todos, né? Em que a gente tem esses valores éticos. A gente tem hoje, por exemplo, um grande interesse, né, por muitas pessoas pela filosofia, especialmente os filósofos estoicos, que ensinam, digamos assim, né, repartem o seu conhecimento sobre como enfrentar o sofrimento com coragem, né? O termo estoico vem disso. Aquele espírito aguerrido, né, pronto para enfrentar as situações mais difíceis. Então, nesses tempos, né, como Dimas colocou, para ele fez sentido
começar a se aproximar do Espiritismo para ver, né, o que o Espiritismo tem a oferecer no sentido de discernimento, instrução, consolo também e conforto. Então, gente, como eu estava falando, essa situação dos espíritos, né, depois da morte varia a miúde. Mas eu poderia repetir para vocês uma fala de Jesus. Qual será a nossa condição? A cada um sempre segundo as suas obras. Mas isso pode parecer muito vago, então eu gosto de dizer o seguinte. Sabe aquela coisa que você fica vitalizando quase sempre? Que você não passa um dia sem pensar, né? Ou o conjunto de coisas. As suas preocupações, as suas ambições, o que você gosta, né? Aquilo em que você se compraz, o que significa aquilo que você investe o seu tempo, né? Que a gente diria de uma linguagem mais poética. Onde está seu coração? Né? Aquilo que você realmente, pô, eu viajo nisso aqui, eu gosto bastante disso aqui. A nossa consciência vai se estruturando neste lugar. É isso que a gente chama de estado de consciência. A gente tem uma série de hábitos mentais que a gente vitaliza, que a gente cultiva. Sem querer, tá? Sem querer querendo. Ah, mas eu nem estava querendo cultivar esse hábito. Mas de tanto pensar, plasmou, como a gente diz, né? Vitalizou. Então, é para aí que a gente vai. Porque é o que a gente diz no Espiritismo. Céu ou inferno não são lugares circunscritos. Que nem a gente falou do mundo espiritual, lembra? Que o mundo espiritual não é um lugar circunscrito, um planetinha que foi identificado, mapeado pelos astrônomos. Ah, aqui é o mundo espiritual. Todo espírita vai para lá, ó, para o mundo espiritual. Todos, né? Depois de desencarnados, ou seja, deixamos o nosso corpo neste mundo e habitamos, vamos de volta para casa, para o mundo espiritual que está em todo lugar. Então, voltando. A gente vai para onde a gente já habitava, na cabeça. Porque, veja, eu, espírito, sou uma mente pensante, que tenho hábitos mentais, que cultivo certos pensamentos, que tenho gostos, que tenho preferências. Isso não se desfaz com a morte. A gente morre do jeito que a gente viveu. Não tem transformação com a morte. Ah, morreu, virou santo. Graças a Deus, né? Recebeu a extrema unção, com todo o nosso respeito aos ritos católicos, né? E de outras religiões. Recebeu a extrema unção, tá abençoado. Agora vai, né, viver no seio de Deus. Bom seria se fosse assim, mas não é não. Não é não, né? Se a gente fez coisas boas, ótimo. Se a gente não fez coisas tão boas assim, bem, isso vai contar de alguma forma. Isso não significa que a gente vai arder no fogo do inferno, né? Mas significa que isso será contabilizado e repercutirá no nosso estado espiritual. Então, por isso que a gente diz que o céu e o inferno é um estado de consciência em que a gente já habita. Ah, Patrícia, mas eu sim, sabe, sou uma pessoa super atarantada, não sinto paz, não consigo viver em paz. Sinto dizer, ah, morreu, né, que a paz esteja com você, agora vai descansar em paz. A gente não costuma dizer isso? Vai não, viu? Vai não. Se não viveu em paz, não descansa em paz não, né? Fica atarantado do mesmo modo. E não tem como mudar isso? Tem. Por isso que a gente está aqui, né? É justamente para mudar isso. Então, as nossas experiências, né, durante esse nosso processo evolutivo, em que esta reencarnação é apenas um fascículo, é justamente para mudar isso, para a gente se melhorar, né? Cláudia coloca assim, Patrícia, depois que eu comecei a estudar a doutrina, depois que eu comecei a meditar profundamente sobre mim, através dos ensinamentos, as minhas ressacas morais aumentaram, né? Isso acontece porque a consciência se expande.
É bem isso, viu, Cláudia? Ó, pessoal, esse pessoal que tá comentando são espíritas infiltrados na live, viu? A live que era para os iniciantes do espiritismo. Tem espírita infiltrado aqui que tá me ajudando para poder compartilhar também, né, a visão deles sobre esse processo. E é super importante esses relatos, que é justamente isso que a Cláudia traz, né? Depois que a gente se torna espírito, os nossos problemas aumentam. Não que o espiritismo traga problemas para a nossa vida, né? Muito pelo contrário, ele apresenta uma série de soluções, mas é como a gente brinca. Depois que me tornei espírita, nunca mais pude pecar em paz, né? A consciência se torna mais aclarada porque a gente começa a prestar mais atenção nas nossas ações, reflexionar mais sobre o que a gente faz. Isso é importante? Fundamental. Porque uma vida de inconsequências leva a gente para um caminho não muito legal, né? É importante, sim, raciocinar e estar mais plantado na vida. Então, gente, obrigada, Cláudia, por sua presença. Então, gente, é mais ou menos isso, né? Ainda tinha tantas coisas para poder falar, né? Mas eu acho que este realmente é o princípio do princípio. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar salvar a live aqui no final, colocar no canal nosso, né, no YouTube também. Para quem deseja conhecer mais sobre o espiritismo, procure, né, um centro espírita ou casa espírita próximo de você. Se você não quiser ir ou não puder ir por alguma razão, participe de uma reunião online. Há várias casas espíritas que fazem essas reuniões, né? Foi uma boa conquista no tempo de pandemia em que a gente não pôde estar presencialmente por um tempo nas casas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você não gostar, não tem problema, né? Você pode ir uma vez, não ir mais, ir sempre, né? E é isso. Espero que tenha sido de alguma sorte útil. Eu que agradeço, viu, Zezé, também pela sua participação, Dimas também. Então, um beijo grande, gente. Bom domingo. Deus abençoe a todos e muita paz. Tchau, tchau.